A sensação do silêncio de Deus em meio à angústia é uma das experiências mais profundas e dolorosas da nossa vida cristã. E é um tema que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Nós vemos nos Salmos 10 a lamentação de Davi, o clamor de Davi, quando ele pergunta: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Nós vemos também a história de Jó, que no momento de sofrimento e dor, clama a Deus em meio ao seu sofrimento, mas parece que o céu está em silêncio. Vemos também o próprio Jesus ali na cruz, onde no Salmos 22 ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O silêncio de Deus, ele pode ser interpretado de várias maneiras. E ele não significa ausência ou indiferença às nossas orações, aos nossos clamores. Mas pode ser um convite para irmos mais fundo, em intimidade com Ele. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo a Bíblia juntos e é um prazer te tê-lo aqui. Eu tenho certeza que nossos vídeos irão edificar a sua vida. Nessa semana, nós lemos os Salmos 10. E eu senti de dividir os Salmos 10, os comentários, em duas partes, porque o Salmos 10 é muito rico. Então depois, não deixa de estar assistindo os Salmos 10 junto com a gente. E aí você se pergunta, o que fazer quando Deus se cala? Por que será que Deus silencia naqueles momentos mais dolorosos, mais difíceis da nossa vida? Nós precisamos entender que nós cristãos, nós somos convidados a confiar em Deus. Mesmo sem a gente ter todas as respostas imediatamente, ou sentir a sua presença de alguma forma, um arrepio ou coisa parecida. A nossa fé, ela não pode depender disso. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus vem para testar a nossa fé, para provar a nossa fé, para ver se nós iremos continuar firmes na nossa caminhada, independente das circunstâncias à nossa volta. E aí eu vejo também como uma oportunidade de amadurecimento da nossa fé, sabe? E eu posso te falar assim por experiência própria. Eu tenho vivido isso na minha vida já há um bom tempo. É um tempo de espera em Deus. Não um silêncio absoluto de Deus, mas um tempo em que Ele quer que eu espere, que eu confie, que eu não desanime, que eu persevere. E isso tudo nos conduz a um amadurecimento. Você pode lembrar, como exemplo disso, a fé de Abraão, que esperou por anos a promessa de Deus, onde Ele daria o filho da promessa, que no momento certo se cumpriu. Não no tempo que ele imaginava. Ou o próprio Lázaro, que Jesus demorou a agir, mas fez o que precisava ser feito no tempo certo. E grande foi a glória, não é verdade? Então, o silêncio de Deus, ele pode ser uma provação à nossa fé, para o nosso amadurecimento, mas também ele pode ser um tempo de espera e de crescimento. Isso não significa que ele não está agindo, mas que ele está preparando nos bastidores para o momento certo. Muitas vezes a gente precisa ser tratado de alguma coisa que a gente está vivendo e esse processo muitas vezes a gente não enxerga. E se a gente recebesse aquela promessa ou ouvisse uma resposta de Deus naquele momento, talvez iria desandar todo o processo. O tempo de Deus é diferente do nosso. E sempre no momento de silêncio, do silêncio de Deus, vai se desenvolver em nós a paciência e o nosso caráter será forjado. Deus, Ele alinhará todas as coisas. Por isso nós não precisamos ter pressa em querer ouvi-lo, em querer respostas, simplesmente caminhar em obediência e em santidade. Agora entenda, o silêncio de Deus, ele pode inclusive já ser uma resposta dele, dizendo para você, espere, ainda não é tempo.
Confie em mim. Descanse. Nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Muitas pessoas dizem, nesses momentos do silêncio de Deus, eu sinto que Deus está querendo falar comigo isso, ou eu sinto que eu sonhei que Deus me disse isso em sonho, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, ou um profeta me disse aquilo, Cuidado, porque isso tudo podem ser ciladas, podem ser armadilhas do inimigo para desviar você do propósito. Então mantenha-se em oração e confiando que Deus está agindo. Não dê nenhum passo antes que Ele fale, que Ele lhe dê a certeza, aquela convicção dentro de você. Por fim, o silêncio de Deus pode ser um convite a uma intimidade maior com Ele. Deus pode estar querendo te trazer mais para perto. Lembra que Jesus sempre se conectava com o Pai, Ele ia para um lugar mais secreto, um lugar mais solitário, silencioso, onde Ele pudesse se conectar com o Pai, ouvir a sua voz. Muitas vezes o barulho do mundo é tão grande à nossa volta, tantos afazeres, internet, televisão, tanta coisa, que a gente mesmo está bloqueando o ouvir de Deus. E aí nós precisamos nos refugiar em Deus e ter aquele momento com Ele para escutar só a voz dEle dentro de nós. E aí, assim como Jesus, nós vamos passando a ouvir a voz de Deus de forma sutil, como uma brisa suave, igual Elias ouviu após o vento, o terremoto e o fogo, lembra? Bom, no geral, o silêncio de Deus é um mistério. Nem tudo de Deus nós podemos compreender, porque senão nós seríamos Deus, na verdade. Ele não seria Deus. Então a Bíblia ela nos encoraja a confiar, mesmo que não estejamos ouvindo nada. E quando nós não sabemos que passos devemos dar, nós precisamos ficar no nosso lugar quietinho e não tomar nenhuma decisão até que Deus confirme no nosso coração, nos dê aquela certeza e convicção e paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E assim nós estaremos seguros que Ele está nos direcionando para o certo, que nós não estaremos tomando atitudes precipitadas ou querendo fazer do nosso jeito. Deus sempre estará presente, trabalhando em nosso favor, porque Ele nos ama e em nenhum momento Ele nos desampara. E você, já teve alguma experiência do silêncio de Deus, de estar passando por uma situação onde Deus parece estar em silêncio? E aí depois de um tempo você viu o propósito dele para a sua vida? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Você recebe essa palavra? Então continue aqui no canal, clicando aqui no sininho e não saia sem deixar sua curtida para o canal alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sente que precisa estar ouvindo a palavra. Eu vou estar deixando o link, como sempre, na descrição, alguns links para você estar assistindo, inclusive o link da leitura da palavra que a gente está fazendo, lendo a Bíblia juntos. Então já vai lendo e não perde nenhum. Que bom te ter aqui mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo.